Agora, o pastor Jess, a gente, assim, um tempo atrás, a gente tinha muitos estudos caindo para uma outra área da teologia nas igrejas acerca da escatologia. E isso hoje está muito escasso. Por quê? O que o senhor acha? O que aconteceu nessa trajetória aí? Olha, assim, eu acho, André, que o mundo ficou bom. O mundo tá bom, ninguém quer ir pro céu, entendeu? Então o mundo ficou bom. Isso é muito sério que você está falando. Né? O mundo ficou bom, entendeu? O sonho hoje da casa própria, do bom emprego, do sucesso, entendeu? Então, a escatologia, a pregação da volta de Cristo, né, ela precisa que... depende do contexto social. Isso é comprovado na história da igreja. Então, nós vivemos hoje um período que, não é, uma parcela do mundo evangélico quer viver o céu aqui na terra. Mas os pastores não têm pregado muito sobre a volta de Cristo, tem? A pregação da volta de Cristo, ela saiu, né? Ela não é que ela saiu. O que é que eu vejo hoje no nosso cenário, né? No nosso cenário, né, nós estamos vivendo um período ímpar, né? Então, é muito difícil você ler a história no momento que a história acontece. É muito difícil, né? E não é fácil, porque a gente não consegue abordar tudo, não consegue ver tudo que está acontecendo. É fácil a gente ler a história depois de 50 anos, 100 anos, a gente entende, né? Dá para entender melhor. Poxa, aquela época era assim, assim, assado, né? Mas hoje o que é que acontece? Hoje a gente está vivendo um período ímpar, André, porque a gente está vivendo um período onde nós estamos voltando à barbárie. A civilização judaico-cristã está em declínio. Todos os valores, a religião, nós estamos num declínio. Então, eu acredito que Cristo vai voltar exatamente por esse momento histórico que a gente está vivendo. É sobre a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade é uma teologia, a teologia que já está até ultrapassada, né? Hoje em dia já estamos aí na teologia do bem-estar emocional, né? Não que a teologia da prosperidade nunca vai sumir, né, dos países de terceiro mundo. Ela nasceu nos países de terceiro mundo, né, e se fortificou nos países de terceiro mundo. Mas hoje, obrigado, meu irmão. Esse microfone ele não quer ficar legal hoje comigo. Está teimoso. Mas a gente está avançando hoje, nós ultrapassamos o período da teologia da prosperidade, nós estamos avançando por uma teologia do bem-estar social, uma teologia do sucesso, né? É o céu na terra, né? É uma teologia onde parece que o objetivo do evangelho é o meu bem-estar. E aí o que acontece? Os alicerces, que é a missão da igreja, que é a esperança na volta de Cristo, que é a santificação, essas bases, né, que identificavam a igreja há 50 anos atrás, não fazem mais parte. Estão sumindo. Então a gente está passando por uma reconfiguração, né, histórica do ser evangélico, do ser cristão. A gente está aí com a realidade do cristianismo progressista, né? O cristianismo progressista está aí, está arrebentando e está vendo, não é? Que não é um cristianismo, é um falso cristianismo, mas ele está aí, é uma realidade. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa olhar esse tempo, né? E dar ênfase nessas questões que são caras para a gente. São caras. Então, eu vejo hoje o ensino teológico hoje ele precisa dar importância nas matérias que são os assuntos de hoje. Então, é importante o calvinismo e o arminianismo, né? Mas isso não tem mais... Hoje, nós precisamos estudar sobre... são questões importantes,
Nós temos aí a pauta LGBTQIA+. Então, os teólogos, os seminários precisam preparar os teólogos, os alunos, para ir para o debate público munidos com argumentos filosóficos, históricos, argumentos da ciência, argumentos da palavra, para poder entrar no debate e falar de igual para igual. Se preparar, nós temos aí a agenda, né, do cristianismo e a política. Qual o papel do cristão diante da política, diante dessa situação toda? Então, são assuntos, André, que está faltando. Então, tem uma lacuna. Né? Então, tem vários assuntos que são importantes para os dias de hoje, para o debate de hoje. Então, nós estamos respondendo perguntas que ninguém mais está fazendo, lá de trás, quem é a besta, quem é o anticristo, a salvação predestinação ou não predestinação, sim. É batismo com água ou batismo imerso, sabe, questões que não tem importância mais para os dias de hoje. E a gente está fugindo ou, né, mascarando as questões que são importantes para os dias de hoje. Você não acha que essas questões, nós passamos por este momento porque evitamos o confronto há muito tempo? Tipo, a igreja, ela caminhou numa direção de que o cristão não podia se envolver com a política. Era um erro. Até isso ser quebrado, né, passou-se muito tempo. Outra questão a gente trouxe aqui psicólogos, né, para estar falando aqui, a psicologia na igreja, a psiquiatria, os cuidados. Então, são assuntos que há muito tempo a igreja vem evitando. Você acha que chegou o momento da gente estar mais perto, debatendo mais essas questões? O que o senhor pensa acerca disso? André, o debate vai acontecer, de uma forma ou de outra, entendeu? O que eu penso é o seguinte, é que a gente demorou a criar meios e espaços para que as pessoas que têm a chamada para essas áreas, para essas diversas áreas, se prepararem. Você está entendendo? Se prepararem. Então, a gente não preparou e não deu os meios para uma galera boa se preparar. E hoje, essa galera está fazendo falta. Então, olha, eu me lembro, na minha juventude, gente, eu tinha alguns amigos assim que tinham vocações, né, para pastor, para mestre, queriam fazer seminário, mas na época as suas igrejas não pensavam em investir. Vou mandar você, vou pagar um seminário para você. Não existia isso. Que eu saiba, uma igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela fez isso. Ela descobriu os vocacionados, ela tinha um seminário dela e mandava, ela investiu, e hoje ela está colhendo. A gente vê aí o Rodrigo Silva, que é um grande arqueólogo cristão, está, né, estourando nas redes sociais, um grande sucesso. Ele é fruto de um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá atrás, em investir nos vocacionados, mandar para os seminários, equipar. Então, ele é um fruto. Igual a ele tem muitos na Igreja Adventista. Então, isso foi uma falha nossa do movimento pentecostal, das igrejas pentecostais. Nós não investimos na educação, no ensino, e hoje a gente não está acolhendo porque não foi investido. Né? Vou dar um exemplo. Eu ganhei, né? E aqui eu não estou falando mal, isso é fato, eu estou me colocando como exemplo. Eu ganhei uma Bíblia no meu aniversário, isso, né? Eu já era professor de escola dominical, já era obreiro, e eu ganhei um livro de um amigo meu. Eu nunca ganhei. A minha biblioteca, todos os livros ali, eu comprei. Tudo. Isso eu ganhou. Nunca tive nada financiado ou viabilizado por uma instituição religiosa. Você está entendendo? Entendi. Então, os teólogos que nós temos hoje aí, se você me dizer qual... Todos eles, é a mesma história. Não, eu cheguei até aqui porque eu suei. Não houve investimento, não houve reconhecimento nem investimento. Então, hoje a gente não tem o que colher. A gente não tem o que colher. Então, quem está aí caminhou por conta própria. Tem exceção? Tem, mas são pouquíssimos. Está entendendo? São pouquíssimos.
Faltou um incentivo, né? Faltou incentivo. Queria o obreiro, de repente, preparado, mas não queria fazer o investimento no preparo do obreiro. Exatamente. E hoje está fazendo falta. Hoje nós temos aí várias, né, instituições religiosas que estão com problemas nas suas congregações. Por quê? Porque não tem gente preparada. Não tem gente capacitada. Tem gente com boa vontade, gente que ora, gente que é sério, que é santo, mas teologicamente não está preparada, não se preparou. E essa preparação não dá para fazer em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Não dá. Você não forma um obreiro assim, entendeu? Uma pessoa que você possa colocar numa igreja para ficar ali pregando por 5, 6 anos, sermões, instruindo todos os domingos, sem repetir sermão, dando conteúdo, entendendo o momento que está vivendo. Não é fácil, André. Não é fácil. Então, eu assim, eu gosto muito de ver o senhor pregar. Assim, para mim é um prazer. A gente percebe, a gente nunca caminhou junto, mas temos tido a oportunidade, né, de ser ministrado pelo senhor algumas vezes. O senhor tem um conhecimento vasto no hebraico, conhece o grego, o hebraico, estudou. E, assim, como é que o senhor vê a aplicação o senhor vai entender, do grego, do hebraico, na exposição da palavra? O senhor acha que as pessoas estão fazendo uma aplicação correta do grego, do hebraico? Ou o senhor acha necessário? O que o senhor pensa? Vamos supor, a gente vê alguns pregadores ministrando e eles, na maioria das vezes, falam muito acerca do original, do grego, do hebraico. O senhor acha isso necessário? O senhor acha que esse é o caminho? Ou o senhor acha que isso é mais voltado para um curso teológico, para o ensinamento ali de... Os pregadores, né, eles citam o texto original, citam palavras. É até importante para você elucidar um texto, um ponto ali da mensagem, né? Agora, eu já vi muita gente, né, citando palavras no grego e em hebraico, mas forçando, na verdade, a palavra original, ou forçando o texto para a direção que a pessoa quer, o sentido que ela quer dar. Eu tenho uma ideia da Bíblia, então eu quero legitimar a minha ideia, então eu vou pegar o texto do hebraico, do grego. Na verdade, eu estou me servindo, né, do texto no original, ou aqui em português ou do inglês, para forçar a minha ideia. Isso acontece muito, né? Por quê? Porque o uso dos textos originais ou das palavras originais, ela tem um critério. Tem um critério a ser seguido, né? Todo um critério hermenêutico a ser seguido. E, geralmente, esse critério ele não é obedecido, né? Ele não é cumprido. Então, eu já vi muita gente cometendo equívocos, né, usando uma palavra em grego, né, para elucidar a sua ideia que ele tem do texto. Na verdade, o texto bíblico ele tem um só sentido. Ele pode ser aplicado, né, de várias formas, mas até a aplicação do texto ela é limitada. Sim. Você tem ali a parábola do filho pródigo. Qual é o sentido? O sentido é o amor incondicional de Deus. Quando você pega, vou dar um exemplo, você pega Lucas 15, você tem 3 parábolas ali. Uma ovelha que se perdeu, uma mulher que perdeu uma moeda e um filho que se perdeu, né? Afastou. Qual é a coisa que aparece? São 2 coisas que aparecem igual nas 3 parábolas. Uma perda e um reencontro. E a alegria do reencontro. Então, a ovelha estava perdida, foi achada e houve festa. A dracma estava perdida, foi achada e houve festa. O filho estava perdido, foi achado e houve festa. Então, Jesus estava dizendo o seguinte ali, olha só, Adão, o homem se perdeu lá no Éden, mas eu agora estou achando Adão. Né? Sim. E a festa nos céus quando um pecador se arrepende. E o amor, né? Então, o sentido ali é o amor incondicional de Deus quando o homem se arrepende e se volta para ele. Esse é o sentido, amor incondicional de Deus.
Quando o homem se arrepende, reconhece e volta. Não há outro sentido no texto. Agora você pode aplicar aquilo ali para várias formas. Um marido que se arrependeu e está voltando para a esposa, o empregado que se arrependeu e está voltando para o patrão, entendeu? Um filho que se arrependeu e está... Então você pode aplicar, entendeu? Então, se a tua, né, teologia estiver errada, ela vai desembocar em erro moral. Não tem como. Ela vai... Então, se a tua teologia estiver certa, você pode cair, pode errar. A gente mas se a tua teologia estiver errada, ela vai te conduzir para uma imoralidade, um abuso de poder, área moral, área... Vai dar um BO, vai dar um prejuízo. Vai dar um problema lá na frente. Né? Vou te dar um exemplo. Sim. Avivamento. Batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, na teologia sadia, é um meio para a igreja cumprir a sua missão de levar o evangelho ao mundo. Ela é um meio para um fim. Ela não é um fim em si. Por isso que o avivamento ele não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é o evangelho, a salvação. Não é? O arcabouço da salvação, o amor de Deus. E para a igreja levar essa mensagem, ela precisa do poder de Deus, que é o avivamento, é o Pentecostes, é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder. Mas se eu colocar o avivamento como a mensagem da igreja, isso é um erro teológico. Aí o pastor Gesiel Gomes vai dizer o seguinte, olha, já ouviu falar de pregadores avivalistas? É muito bonito, né? Só não é bíblico. Palavras do Gesiel Gomes. Muito bonito, mas não tem nada a ver, não é Bíblia. Então, algumas perguntas para ser feita aí. Entendeu? E aí você vê, só completar, aí você vê todos os pregadores que se intitularam como avivalistas, que estavam levando o avivamento e não a mensagem de salvação, onde é que eles estão hoje? Lá em Niterói foi fundada uma igreja chamada Cidade do Fogo. E eu ouvi a fundadora dizer, essa igreja aqui é para levar o avivamento para Niterói e para o Brasil. Peraí. Isso não é função da igreja levar avivamento. Avivamento é um meio para a igreja cumprir a missão dela, que é pregar o evangelho. Então veja que essa teologia errada, agora onde é que está essa senhora? Onde é que ela está? Cadê o ministério dela? Acabou, né? Você está entendendo? Então, se a tua teologia estiver errada, vai dar BO. Entendeu? Não vai dar certo. Não vai... Mudou. Isso é fato. Não tem. A história da igreja está aí com 1000 exemplos para dizer isso.